Abra por favor no livro de Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 3, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu tô com algumas coisas no meu coração e lógico eu vou ser bem breve, mas eu quero trazer para vocês aqui. É interessante, nós percebemos, deixa eu passar isso para você, as inclinações que se encontram em nós. A Bíblia fala muito sobre isso, irmãos, inclinações. Por exemplo, a gente é mais familiarizado com as inclinações da carne, capítulo 3, tá? 1 Samuel, capítulo 3. Nós somos muito mais familiarizados com a questão da inclinação da carne. Já ouviram falar disso? As inclinações da carne, as concupiscências da carne, a gente costuma falar isso, são os desejos, os impulsos. Mas o que a Bíblia também nos mostra, e às vezes nós temos que entender isso, quando Paulo fala aos Gálatas que o Espírito milita com a carne com o Espírito, ele está dizendo assim, que o Espírito e a carne entram em guerra. Mas como que funciona isso? Quer dizer que dentro de mim seres estão ali se degladiando, brigando? Não. O que ele está dizendo é sobre essas inclinações que surgem dentro de nós, não é? Então, por exemplo, alguém aqui tem inclinação a comer uma lasanha? Sim. Quem tem inclinação a comer lasanha aqui? Eu se deixar lasanha, um monte de coisa, irmão. Mas quando eu falo dessa inclinação, alguém que já comeu a mais da conta, mesmo você estando já com a barriga cheia, sim ou não? Aí você fala, só mais um pouquinho. Isso é uma inclinação. Do que? Do espírito ou da carne? É da barriga mesmo, né, pastor? Mas isso é o que, irmãos? É uma inclinação, ok? Agora, o que nós precisamos observar é que dentro de nós existe essa inclinação, tanto para a carne, para o mundo, como há uma inclinação também ao que? Ao Espírito, as coisas do Espírito. Então, igreja, nós precisamos, e aí eu vou ensinar para vocês uma coisa que é o seguinte: a oração. Porque a oração, ela tem um papel de nos tornar sensíveis às inclinações que o Espírito de Deus coloca em nós. Amém? Então, por exemplo, o que está no meu coração? Qual a inclinação que está para eu trazer para vocês aqui? Primeira coisa, vem uma palavra: esperar. É o que me vem aqui. Esperar. Não sei se isso vai servir para alguém, ou se isso vai servir para todos nós. Mas uma palavra que eu percebo, sabe, em mim, e que eu preciso dizer para vocês é esperar. E amados, nós precisamos entender o que é esperar, como se pratica esperar, e principalmente nesse tempo que nós vivemos, aonde as coisas são tudo para ontem, não é assim? Sim ou não? Não é assim que o mundo corre? Quer dizer, é um mundo muito imediatista, as coisas têm que acontecer agora, as coisas têm que acontecer nesse instante. E aí alguns de vocês podem dizer assim: pastor, mas eu não funciono assim. Amados, pela influência que esse mundo acaba nos injetando, todos nós acabamos sendo seres imediatistas em algum ponto. Sabia disso? Pastor, eu não sou imediatista, eu espero as coisas. Então tá bom. Quem nunca se irritou com alguém no WhatsApp, em que você manda a mensagem e depois de 2 horas a pessoa ainda não visualizou, ela não te responde? Fala aí, irmão. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Já aconteceu ou não? Porque quando você manda uma mensagem no WhatsApp, o que você espera?
Que a pessoa o que ela faça? Responda quando? Amanhã? Agora. Esteja online, em prontidão, não é, Lulu? Preparada para me atender. Ela tem que parar o mundo para falar comigo. Sim ou não? Não é assim que funciona a coisa? Não é desse jeito? Hein, amados? E é interessante que parece que Deus, Ele, sabendo disso em nós, às vezes existem situações que nós vamos ter que tratar com pessoas que elas não levam as coisas assim muito rápidas, que você tem que esperar, elas te fazem esperar. Já aconteceu isso contigo, sim ou não? Hein? Ai, amados, tem hora que eu falo pra vocês, tem hora que irrita. Não sei se parece, mas tem hora que irrita. Eu fico irritado também, né? Quando você quer uma coisa logo e vamos, só que você, na verdade, não é que as pessoas estão rápidas demais ou devagar demais, é você que está acelerado mesmo. Nós nos tornamos assim. Só que o que é interessante, para que a gente possa se relacionar com Deus, para que a gente possa, amados, crescer no caminhar com Ele, na jornada, nós vamos ter que aprender o quê? A esperar. É como agora, irmãos. O que vocês mais têm praticado na palavra? Esperei com paciência no Senhor. Vamos falar a verdade. Quem tem praticado muito desses dias? Está praticando? Hein? Quer dizer, o Senhor está nos ensinando o quê? A esperar com paciência nele. Amém? A esperar com paciência nele. Amém? Agora, o que é interessante? Você sabe o que é esperar? Esperar não é ter paciência, por incrível que pareça. Porque você vê que o próprio Salmo diz o quê? Esperei com paciência. Então quer dizer, esperar não é a mesma coisa de ser paciente, como alguns de nós achamos, não é? Mas na verdade o esperar, ele é a capacidade, amados, de aguardar com que coisas, situações que não estão no meu controle, que não estão no meu domínio, é esperar. Então eu vou dizer para alguns aqui, creio eu, espera mais um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho mais, amém? Espera. Esperar. Aguardar. Amém? Nós vamos precisar cultivar isso um pouquinho mais ainda, tá bom? Mas como o Salmo disse, é esperar com paciência. Observa que paciência não é o mesmo que esperar. Paciência na Bíblia é perseverar, insistir, é se manter firme na sua posição, naquilo pelo qual você está esperando. Então é necessário muito isso nesses dias, amém? E aí, amados, uma das coisas que vem ao meu coração também é esse texto de 1 Samuel capítulo 3. E não sei vocês, mas já te perguntaram, se você pudesse escolher um personagem na Bíblia, que personagem você seria? Que personagem você seria, filho? Já pensou nisso? Tem algum? Hã? É? Davi? Sim. Já pensou nisso? Pensa aí, depois você vai me responder. Eu vou dizer para você, Samuel é um desses personagens, amados. Você fala assim, ó, um personagem para você viver, eu acho que seria Samuel. Eu me identifico muito com Samuel. E eu até indicaria que você lesse nesses dias aí, pega para ler um pouquinho 1 Samuel, que fala sobre o Samuel, porque o livro de Samuel começa justamente com a mãe de Samuel fazendo uma oração. E aí o livro se desenrola, toda a história. Então ele é alguém que quando eu acho que vocês lerem Atos,
os apóstolos falavam muito de Samuel, né? Eles falam Samuel e os profetas, falando que Samuel foi um marco na questão no ministério profético em Israel. Mas o chamado de Samuel, amados, é um chamado, é maravilhoso, não é? Quando eu leio isso aqui, eu lembro muito da Raquel, porque eu acho que contaram para ela a história de Samuel. E normalmente quando a gente chega nessa parte de Samuel, de Deus chamando Samuel, ela imita Deus. Imagina a Raquelzinha imitando Deus chamando Samuel. É uma gracinha, irmão. Mas, queridos, eu vou falar para vocês. O chamado de Samuel, eu vejo que nesses dias é o chamado de Deus para a igreja, para nós. Esse é o chamado. Porque Samuel, a Bíblia vai dizer que ele era alguém que servia ao Senhor, que ministrava ao Senhor, mesmo quando ele ainda não tinha recebido a palavra do Senhor na vida dele. Então é interessante que Samuel, ele se manteve no lugar em que ele tinha que estar, mas sabe, sem ter assim uma palavra, uma experiência, sem ter uma direção, sem ter algo muito claro da parte de Deus. Ele simplesmente foi levado lá porque a mãe dele fez um voto. Então, amado, Samuel não teve nem poder de escolha se ele queria ou não servir a Deus, se ele queria ou não ser um sacerdote. Entende isso? Mas é interessante que o que ele faz? Ele se mantém aonde Deus colocou, e ali ele espera, ali ele aguarda, ali ele fica, até que o Senhor vem e chama-o: Samuel, Samuel. E o que eu acho maravilhoso é que Deus, ele nos chama pelo nome. De repente para você isso não significa nada, mas eu digo para você, para mim significa tudo. Isso significa que Deus é Deus de todos, mas Ele também quer ser o meu Deus, um Deus pessoal. Por isso que quando você lê aqui os escritos antigos, o que você observa muito? Por exemplo, Davi: o meu Senhor é o meu pastor. Ué, se não está sendo para você, desculpa, o problema é seu, mas para mim ele é. Porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo: meu Senhor é meu pastor, eles acham que é prosperidade, aquele negócio tudo. Para mim tem sido, não sei se tem sido para você, mas para mim ele é o meu Senhor. É até esquisito, né? É uma apropriação mesmo, como se estivesse se apropriando. E o interessante é que Deus se permite a isso. Então quando você lê aqui Deus chegando e dizendo Samuel, é Deus o chamando para viver um relacionamento, algo pessoal com Ele. Então, amados, e o interessante é que para Deus nós não somos anônimos, nós não somos mais um no meio da multidão, não. O Senhor nos trata individualmente, e essa é a capacidade dele ser Deus. Por quê? Porque, amados, vamos falar a verdade, no mundo possui mais de 8 bilhões de pessoas, amém? E o Senhor sabe o nome de cada uma dessas pessoas. Pensa aí. O Senhor sabe o nome de cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece a história de cada uma dessas pessoas. E o Senhor se relaciona com cada uma dessas pessoas, como se uma delas, ou cada uma dessas pessoas, fossem única no mundo. É como se você fosse único, só existisse você e mais ninguém nessa existência, a não ser você. Por isso é maravilhoso nós entendemos que ao se relacionar com Deus não é simplesmente vir para esse espaço, irmãos. Não, o nosso relacionamento com Deus está muito além desse espaço, está muito além desses ajuntamentos, irmãos. Então eu não sei se esse período de quarentena, onde você ficou mais recluso, foi um período, porque Samuel, e eu digo para vocês uma coisa: a maioria dos homens que de alguma forma impactaram, que estão aqui sendo citados na Bíblia,
foram homens que tiveram experiências pessoais e individuais com Deus. Eles não estavam num ajuntamento como esse. Embora possa acontecer também, não nego isso. Mas eles não estavam aqui em um ajuntamento. Eles estavam aonde? Sozinhos. Só eles e Deus, e mais ninguém. Por isso, amados, hoje eu entendo mais do que nunca, o meu propósito, o meu papel é levar vocês a terem um relacionamento pessoal e único com Deus. É fazer com que vocês se desprendam cada vez mais de um ser que representa ser o representante de Deus na terra. Porque a nova aliança funciona assim, amados. Agora todos nós somos sacerdotes. Sobre todos nós está o sangue de Jesus. Agora todos podem entrar no santíssimo lugar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a Bíblia é dividida em duas partes, não é? Sim ou não? Você sabe pelo menos? Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós cremos e entendemos que o Novo Testamento é um marco de um novo tipo de uma maneira de se relacionar com Deus. Ou seja, a partir de Cristo surgiu agora uma nova maneira de se relacionar com o Senhor. E antes nós dependíamos de alguém para intermediar isso. Ou seja, eu não tinha acesso direto a Deus. Eu precisava de alguém que o próprio Deus separou para ser um intermediário entre eu e Ele. Eu tinha que passar por Ele para chegar lá. E agora, eu preciso disso? Não, porque o mediador agora é Cristo Jesus. Então esse é meu papel. E se você algum dia me ver ou ver alguém dizendo: a sua bênção está nas minhas mãos, corre. Corre, porque isso é diabólico, é demoníaco, é manipulação. Se é manipulação, é feitiçaria, irmãos. Não é porque tem uma placa de igreja, não é porque tem todo um estereótipo de igreja que você está dentro de uma igreja. Se um dia você vê pode ser você, pastor? Sim, pode ser eu. Ou alguém dizendo isso para você um dia, que a bênção tem que passar por ele para chegar em você, meu irmão, corre disso. É feitiçaria, é contra princípios bíblicos. Então quando Deus disse para Samuel, você vê que naquele momento, presta atenção nisso, Eli é quem era, digamos assim, o líder, o pastor mor, ou o sênior, o líder. Rapaz, o negócio está fluindo, irmão. Pegou? E você vê que Deus não respeitou isso. Eli é quem era o líder, mas Deus falou com quem? Com Samuel. Por quê? Porque ele é Deus, irmãos. Ele é o Senhor. Ele não precisa pedir licença. Nós até podemos ter hierarquias aqui, mas Deus... Amém? Ele foi quem? A Samuel. Queridos, se Deus quiser falar conosco, não precisa falar comigo não. De repente pode levantar a Giovana aqui. E ele não vai chegar em mim e falar assim: ô Dalton, você precisa falar, tratar com a Giovana. Eu tenho uma palavra que eu vou liberar através da boca da Giovana. Se você me dá licença. Você consegue ver Deus fazendo isso, irmão? Hein? Deus é Deus, amém? O que Deus está falando aqui, quando eu quero falar com alguém, eu não peço licença. O que eu tenho para tratar é que nem diz, é papo reto. Amém? Amém, igreja? Com Deus o papo é o quê? Fala aí, com Deus o papo é reto. Pode liberar, isso é princípio. Amém? Princípio espiritual. Está aqui. Com Deus o papo é o quê? É reto. Amém? Não faz curva não, irmão. Não.
É direto, não é indireto. Deus também não é aqueles que ficam no Facebook, sabe, dando tacação para os outros, escreve um negocinho só para... Não, Deus, ele, quando ele vai, ele pá, ele é muito objetivo. Deus é assim, amém? É desse jeito. Então eu quero chamar a tua atenção, porque, amados, como estão sendo colocados aí, nós estamos voltando ao novo normal. Queridos, tem que ser novo normal. Agora um tempo em que a igreja, ela precisa se levantar. Por quê? Está no capítulo 3, Samuel, amém? Antes do 3 vem o quê? Olha que revelação. Antes do 3 vem o quê? O 2. E antes do 2? E antes do 1? Acabou. É o início. Então por que é o início? Porque nós estamos agora vivendo o início. Percebe? Algumas coisas chegaram ao fim. Sim ou não? Sim. Amados, algumas coisas chegaram ao fim, não vão começar mais, não darão mais continuidade, não vai existir. Muitas coisas chegaram ao fim agora nesse período, mas muitas coisas estão começando também. Amém? Muitas coisas estão começando. Muitas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o capítulo 3, é o início. Então isso está nos mostrando o quê? Como Deus quer se relacionar conosco. Agora está dizendo assim, igreja, é um novo tempo, igreja. Olha para onde Deus quer nos levar, irmãos. Igreja, agora é um novo tempo. Agora eu estou destituindo casa de Eli. E vai se levantar agora uma nova geração. A geração de Samuel. A geração profética de Samuel. Aonde serão pessoas que estarão mais abertos ao quê? Do que o quê? Do que fazer. Sabia? Aliás, irmãos, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês. Quando a gente fala de profético, às vezes para alguns é estranho, outros falam, mas profético não é simplesmente ver anjos, entende? Ter visões sobrenaturais, ou assim diz o Senhor. Até porque no Novo Testamento o profético ganha uma nova nomenclatura, ele muda mesmo. Mas sabe qual que é a essência de ser profético? Quem quer ser profético aqui? Só a irmã Cláudia, só. Quem quer ser profético aqui? Quem quer ser? Não estou falando que você vai ser profeta. Profeta é uma coisa, profético é outra. Quem quer ser profético aqui? Qual é a essência do profético? Ouvir Deus. Qual que era a diferença dos profetas para todo o resto? É que os profetas paravam para ouvir Deus. Deu para entender? Quem aqui não quer mais perder tempo na vida? Quem chegou a essa conclusão agora nessa pandemia? Eu não quero mais perder tempo na minha vida. Alguém chegou a essa conclusão? Então você precisa entender uma coisa. Você precisa parar para ouvir Deus. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele te posiciona e você sabe o que tem que ser feito. E não ficar tentando fazer algo. Alternativas. Entende? Não sei, acho que eu vou fazer isso. Não, acho que eu vou fazer aquilo. Não, que eu tenho que fazer aquilo outro. Nos evangelhos, qual foi a pessoa que mais marcou Jesus? Você pode citar vários, né? Mas você sabe qual foi a pessoa que mais impressionou Jesus? Uma delas, né? Vamos dizer assim. Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Aonde que essa mulher vivia? Ela se encontrava com Jesus, ela corria para onde? Ela via Jesus, ela corria para onde? A Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Aonde que ela estava? Aos pés, ouvindo. Mas mestre,
estou aqui fazendo, e ela fazendo nada. Jesus falou: não sabe de nada, inocente. Agora, qual foi a única pessoa que anteviu a morte de Jesus? Lembra quando ela lavou os pés de Jesus com unguento? O que Jesus disse? Ela está me preparando para a minha morte. Irmão, Jesus passou pregando para os discípulos dele, para os 12, que ele tinha que morrer, que ele ia para ele Jerusalém e lá ele seria morto. Agora pergunto, você acha que alguém creu? Sim ou não? Só Maria. Porque ele disse: ela me preparou para a minha morte. Ou seja, ela foi profética, porque ela agiu antes do acontecido. Por quê? Porque ela era alguém que estava como? Vocês entenderam ou não? Ele, Samuel, é alguém que o quê? Que ouviu a Deus. Amém? O que Deus está dizendo? A minha igreja agora tem que ser uma igreja que precisa realmente, já que ela não para, eu vou forçar ela a parar. E paramos mesmo. Para quê? Para ver se me ouve. Uma das palavras que os profetas mais falavam era essa: ouve, ó Israel. Não é assim, não? Você lê lá os profetas falando, vocês não ouvem a Deus, e Deus fala: vocês não estão me ouvindo. Sabe aquele filho que a mãe fala, mas pai que não ouve? Quem já passou por essa experiência? Já passou essa experiência? Ele não me ouve. Já viu isso ou não? É mais ou menos assim Deus com Israel. Eles não me ouvem, eles não me dão ouvidos. Vocês não estão me ouvindo, mas estão fazendo. E fazendo sacrifícios a Deus, fazendo tudo que Deus queria que eles fizessem, entre aspas. E isso é desde o início, irmãos. Desde o início. Tudo é questão do quê? Pergunto: Adão ouviu ou não ouviu a Deus? Da árvore deste fruto não deve o quê? Ele ouviu ou não ouviu? Não ouviu. Deu para entender? Só que para ouvir você vai ter que o quê? Parar. Você já tentou conversar? Sim, eu acho que sim. Mas é ruim, não é? Você conversar com alguém, ela está fazendo as coisas. Não é estranho? Você se sente como? Sozinho, desprezado, né? Tem hora que você fala assim: faz o que você tem que fazer, depois a gente conversa. Não é assim? Sim ou não? Deus se sente assim, sabia? Em alguns momentos com a gente. Só que agora eu vou te falar uma coisa. Vamos ler aqui para falar que eu não li a Bíblia. Pastor, não lê a Bíblia. Versículo 8. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Amém? E olha que interessante. Ai, rapaz, é tanta coisa, Jesus. Estou te falando isso porque o capítulo 2, não precisa ler não. Capítulo 2, a partir do versículo 27, um profeta se levanta e ele vai falar com Eli, esse profeta, contra a casa dele. Pergunto: Eli ouviu? Eli ouviu? O que aconteceu? Então Deus vai falar com Samuel para ver se Eli ouve. Mas o que é interessante? Já que Eli não está ouvindo, eu vou falar com alguém que me ouça. Entendeu? Se você não ouve a Deus, Deus vai procurar e vai encontrar alguém que o ouça. Amém? E ele disse a Samuel: vai deitar-te. E ele entendeu, e entendeu então que o Senhor estava chamando o menino. O menino, irmão. Ai, Jesus. Ele podia falar assim: esse Deus está de brincadeira, eu sou Eli.
tenho tantos anos de ministério, Deus vai falar com esse menino? Já pensou um negócio desse? Deus está falando com esse menino? Irmãos, Deus escolhe o quê? Para confundir o quê? Porque se as sábias não estão tendo bom senso, vamos ver que estão-se na loucura. Eles entendem o bom senso da coisa. Deus é Deus, né? Fala a verdade. Diga, Deus é Deus. Deus é Deus, não é? Fala assim, Deus é livre. Ele faz do jeito que Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser. E Ele disse, vai, deita-te. Se Ele te chamar, diz, fala, Senhor, pois teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala, porque teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel, para a gente poder terminar, eu não vou me estender mais. Olha para mim. O texto diz, e o Senhor chamou ele pela terceira vez. Então essa última vez que ele responde já é a quarta. Dizendo o quê? Que o Senhor insiste conosco. Deus é um Deus misericordioso, compassivo, tardio em se irar. Então Deus não é alguém que se você não ouvir, então Ele vira as costas. Não, Ele insiste com você. Ele vai sempre estar insistindo com você. Amém? Glória a Deus por isso, irmão. Você dá uma glória a Deus aí ou não? Dá bem que Ele não desiste da gente, não é? Sim ou não? Fala assim, Deus não desiste de mim. Aponta para quem está perto de você. Só aponta, Ele não vai ver você falando nada, amém? Fala, Deus não desiste de você. Amém? Fala para ela aí, fala, Deus não desiste de você. Amém? Apontou, ela já entendeu o que você está falando. Amém? Glória a Deus. Mas o que é interessante? Enquanto ele não se posicionou para ouvir, Deus não falou. Amém? Enquanto ele não estava posicionado para ouvir, Deus não falou. O momento que ele se posicionou, Deus falou. Então por que alguns de nós não ouvimos Deus falar conosco? E eu pergunto, você quer ouvir Deus falando com você? Quem quer ouvir Deus aqui? Você precisa se posicionar para isso. Você precisa assumir uma postura no qual esse Deus ele possa falar com você. Então a questão é, Deus quer falar, e eu pergunto, você quer ouvir? Então posicione-se para. Posicione-se para. E aí o que ele diz? Fala que o teu servo ouve. Irmãos, entenda uma coisa, Deus ele fala com todos, fala com todos. Deus faz acepção de pessoas. Eu digo para você o seguinte, Deus não faz acepção para salvar. Nós cremos que é a vontade de Deus que todos sejam salvos. Esse ponto não somos reformados, não. Amém? Agora, existem coisas que Deus trata e revela, mas não é para qualquer um. Ah, porque elas são pessoas muito de Deus. Não. Porque elas se posicionam e sabem como se posicionar diante do Senhor. E graças a Deus que Eli ensinou a Samuel. É assim que você precisa se posicionar, para que você possa ouvir Deus falar com você. Queridos, não que eu seja Eli, mas eu entendo que o papel meu nesse momento é ensinar a vocês a se posicionarem para ouvir o Senhor, amém? Porque como eu disse, Deus tem palavras a liberar particularmente a cada um de vocês, sobre qualquer direção na vida de vocês que vocês precisam tomar ou seguir. Se você precisa tomar uma decisão na tua vida, se precisa de qualquer coisa, Deus tem uma palavra para você nesse sentido. Então realmente você não precisa de mim. O que eu posso fazer é levar você até a porta, e a porta você entre. Então Eli chega e fala assim, eu estou te ensinando, se posicione assim. E como que nós temos que nos posicionar diante dele? Como? Fala que teu servo ouve. Temos que nos posicionar como quê? Servos. De quem? De Deus. Amém?
E o que é lindo é que na nova aliança, ser servo é uma posição. Porque filhos todos são, servos poucos. Entende? Na nova aliança, quem creu em Cristo é filho, é a sua identidade. Agora, servo é uma postura, é uma função. E é lindo porque vocês são os mais antigos, Branco, Beth, as irmãs aqui, sabem que os filhos, eles se posicionavam muito assim em relação aos seus pais. Sim ou não? De servir o pai, de ajudar a família. Uma posição do quê? Quando o pai falava, sim senhor meu pai, era um respeito. Do quê? Servo. Pastor, está errado? Não sei. A história diz para nós se estamos errados ou certos. Só avaliar a história e vamos observar isso. Se você quer ouvir Deus, quem quer ouvir Deus? Tem que se posicionar como servo, meu amado. Tem que se posicionar assim. E servo tem vontade? Servo faz o que quer? Por isso que, pega aí, se você quer entrar em níveis novos, ou níveis mais altos, ou lugares mais profundos, no reino e em Deus, muito vai depender da postura que você assume, para que então Deus comece a tratar coisas com você, a confidenciar coisas que Ele não confidencia com qualquer um. Está dando para entender? Então se você diz assim, eu quero mais de Deus, eu quero me aprofundar, então é o seguinte, você vai precisar se posicionar de uma maneira que você possa ser alguém que esteja apto a receber dele, que ele pode confidenciar. Aí o nível sobe. Por isso que o nível de servo nada mais é do que renúncia. Porque o servo não tem vontade própria, tem, irmãos? Não. A vontade do servo é a vontade de quem? Do Senhor dele. Deu para entender? Portanto, o que eu quero dizer para vocês aqui, agora presta atenção nisso, que é isso que nessa madrugada, por volta acho que das 1h40 por aí, da manhã, eu lendo, meditando na palavra, e aí na verdade não foi meditar não, foi na hora da oração mesmo. Então foi por volta das 2h, eu orando, e me veio. O que te veio, pastor? No meu coração. Não é qualquer um que de fato pode ouvir a voz de Deus. Por que não, pastor? Deixa eu só explicar aqui para não confundir, que eu já estou vendo as caras. Qualquer um pode ouvir a voz de Deus? Pode. Mas a questão é, você está preparado para pagar o preço? Porque toda vez que a voz de Deus vem e fala algo conosco, nós vamos sempre ter que deixar alguma coisa, vamos sempre ter que renunciar a alguma coisa. E aí nesse ponto, muitos de nós não estamos preparados. Logo, você não ouve Deus. Os homens da Bíblia que ouviram Deus tiveram que deixar alguma coisa, sim ou não? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. E aí, irmãos? Esses dias eu assisti com a minha esposa, você vê, né? É um filme que eu assisti faz tempo. Assisti agora, teve um novo significado. Falando sobre Jeremias, do profeta Jeremias. Que filme, assista, tem no YouTube. Amados, ouvir a Deus fez com que ele largasse a casa dele. Os pais dele abandonaram ele. Ele foi abandonado, irmãos. Porque profeta é chamado de louco, né? Sabe disso, né? Doido, né? Tem profeta dentro de casa, ele tem um problema. Família já... Você ficou doido, está surtando. Esses homens pagaram um preço.
renunciaram. Quer ver um exemplo? O jovem rico, lembra da história? O jovem rico ouviu a palavra do Senhor, sim ou não? A palavra do Senhor veio ao jovem rico. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres. E o que? Pergunto, ele ouviu? Não. Mas aqui a Bíblia diz que ele saiu angustiado, triste, por ter muitas posses. Porque, amados, eu tenho certeza que aquele homem, ele não viveu mais em paz na vida dele. Porque quando Deus fala, nos perturba, irmão, no bom sentido, mas perturba a gente. Por quê? Porque a voz vem para nos tirar do conforto, do estado em que nós estamos. Deu para entender? Na vida mediana que a gente leva nesse mundo, irmãos. Então a questão é, você quer ouvir Deus? Pastor, eu quero. Então você está disposto a renunciar tudo? Você está disposto a se comprometer com essa voz e com a palavra que essa voz tem liberado? Porque você observa que a partir do momento que Samuel ouviu Deus, acabou, irmãos. Samuel não teve outra opção na vida dele mais. Samuel não teve outra escolha. Samuel não teve outro caminho a seguir e ouvir essa voz. Logo Samuel se tornou escravo dessa voz. Samuel se tornou o quê? Servo dessa voz. Entende? Se você quer que Deus confidencie coisas grandes, entenda uma coisa: você vai ter que abrir mão de muita coisa, meu amado. Amém? Você vai ter que ir largando muita coisa, não tem jeito. Então é interessante, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Opa, glória a Deus por isso, amém? E é muito bom que você tenha esse desejo. Mas entenda, a partir do momento que você começar a ouvir, vai comprometer muita coisa na sua vida. Alguns aqui vão ter que o orgulho. Porque às vezes ele fala, vai e se retrate. Peça perdão pelo que você fez. E você fala, mas o meu orgulho não deixa. Mas vai. É a voz. É a palavra. Amém? Ouvir a Deus, amados. Entenda uma coisa. Se você quer ouvir Deus, você tem que estar pronto para ouvir o que Ele deseja que você ouça, não é o que você quer ouvir. Não sei nem o que você esperava ouvir nessa manhã aqui, mas entenda, ouvir Deus não é ouvir o que você quer ouvir. Porque eu estou contigo, não, vai dar certo, vai lá que eu vou te abençoar, e vai. Deus pode falar assim? Pode, é lógico, Ele já falou. E hoje na internet, amados, a coisa é vasta, né? Você entra, você ouve o que você quer ouvir, você assiste o que você quer, o pregador que você quer assistir. Então você pode ser seletivo. Não, isso eu não quero, não, isso eu quero. Não, isso é Deus falando comigo, isso não é Deus. Alguém aqui já viu caixinha de promessa? Quem lembra das caixinhas de promessa? Quem lembra dessa? Lembra? Já brincou de caixinha de promessa, irmão José? Já brincou? Vamos tirar uma palavra do Senhor. Quem já aconteceu isso? Aí você tirava assim, arrependa-te, pecador. Não, isso não é pra mim não. Não é assim? A gente só queria aquelas assim, né, irmão? Deus é contigo. Não é? Esse Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando vinha umas cajadadas, e é engraçado que é logo a primeira que você puxava, já vinha uma. A gente não queria, porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, aquilo que é doce. Por isso que muitos de nós não ouvimos a Deus. Não é? Irmãos, Deus já falou cada coisa para mim assim, que é terrível. Pesado. É pesado. Amém? É momento de pararmos e ouvir a quem? Você está disposto a ouvir Ele? A se comprometer? A largar o que tiver que largar? E a pegar o que tiver que pegar? Se assim for, você vai crescer
em Deus. Você vai entrar em níveis maravilhosos. Se assim for, se você quiser, é o que pode acontecer. Amém? Mas não espera mais nada aqui não. É só esperar nele. Amém, amados? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, pela sua palavra. Eu te louvo, Senhor. Em nome de Jesus, pois nós queremos ouvir, te ouvir, Pai. Ouvir ao Senhor. Mas como foi dito, há um preço, há uma exigência. Porque na medida em que a coisa vai acontecendo, nós vamos nos comprometendo, Pai, que a gente possa estar disposto a ouvir a sua voz, em nome de Jesus.